No versículo 7 nós vimos que as testemunhas, elas acabam de testificar sobre Deus, do Evangelho, e a besta que sobe do abismo, que ainda não foi revelada, que vai aparecer lá no capítulo 13, então ela faz guerra a essas duas testemunhas e as vence e as mata. E agora nós vamos ver qual é o destino delas. No versículo 8 nós temos: jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha que palavra metafórica é essa daqui. Os corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E dá uma pista: onde o seu Senhor também foi crucificado, onde Jesus foi crucificado. Então, quando fala nessa grande cidade, geralmente a cidade do pecado era a Babilônia. E a gente vai ver lá no capítulo 17 que aparece a grande Babilônia espiritual, que já se manifestou, já existe. Nós temos provas bíblicas de que ela já exerce o seu poder há muito tempo. Mas o que dizer desse onde o seu Senhor também foi crucificado? Porque Paulo diz numa de suas epístolas que novamente Jesus é crucificado quando as pessoas o rejeitam, quando as pessoas pregam uma doutrina totalmente diferente daquela que ele ensinou. Temos que seguir o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, não o ensinamento de homens. E a gente poderia generalizar e falar a respeito da Babilônia espiritual, da igreja idólatra, apóstata. Mas eu perguntaria para você agora, meu querido, qual igreja hoje não pode ser considerada apóstata? É preciso que você tenha o padrão da medida, que é a palavra de Deus, para que você saiba qual igreja hoje, que o mundo está cheio de igrejas, se espalharam para todo lado, qual delas ainda segue a doutrina bíblica, porque muitas estão seguindo doutrinas de homens. E não é só a igreja idólatra, não, porque a idolatria que nós falamos é a idolatria da imagem de escultura, mas tem muita idolatria nas igrejas evangélicas, pessoas que idolatram pastores, pessoas que idolatram líderes, pessoas que idolatram cantores evangélicos. Eu nunca vi show evangélico, misericórdia. Imagina Jesus lá na cruz, alguém lá tocando e cantando lá, né, seja crucificado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que alguém faça um evento com o intuito de ganhar almas, amém, aleluia. Mas fazer evento para cobrar ingresso, como tem muitos por aí, acontece demais. Não é de Deus. Quando fala de Sodoma, está se referindo ao pecado, a cidade do pecado. A cidade do pecado é aquela que foi consumida com fogo e enxofre lá no tempo de Abraão, onde morava Ló, quando Abraão intercedeu pelo seu sobrinho que foi morar na cidade do pecado. E como é que Ló foi parar na cidade do pecado? Pela ganância, pela esperteza. Uma coisa que nos inspira a confiança na Bíblia Sagrada é que ela não esconde nada de errado que as pessoas fazem. E a antiguidade era cheia de gente espertalhona que só pensava em levar vantagem. Abraão trouxe Ló lá da terra de Ur. Era filho de seu irmão, ele se encarregou de cuidar dele, mas ele já era adulto, ele poderia cuidar de si mesmo. Mas Abraão, aquela pessoa solícita, aquela pessoa caridosa, sempre pensando mais nos outros do que em si mesmo, e por isso Deus o abençoou, ele trouxe Ló e continuou cuidando de Ló, mas de repente o rebanho deles começou a crescer, de Abraão, de Ló, os pastores deles começaram a brigar por causa de pasto, e Abraão disse: olha, nós vamos acabar nos desentendendo por tolice, então escolhe uma direção para você com o teu povo, eu escolho outra. Se você for para cá, eu vou para lá. Escolhe. Ló poderia ter falado: escolhe o senhor que é meu tio, o senhor que tem a prioridade. Não, o espertalhão, ele olhou para um lado, para outro, viu onde tinha terra mais fértil, grama mais verde, onde tinha água, e falou: eu vou para lá. Foi para o lado de Sodoma e Gomorra. Ele olhou para a parte material, mas ele não olhou para a parte espiritual. Embora Sodoma e Gomorra tivessem campinas verdejantes, o pecado se alastrava ali como um câncer. E ele foi morar
na cidade do pecado, que mais cedo ou mais tarde seria destruída. E essa cidade agora, ela é comparada com a praça da grande cidade, onde as duas testemunhas estarão falando do Evangelho. Jerusalém tornou-se uma cidade apóstata, porque Jerusalém recusou o Salvador, recusou Jesus, recusou dar lugar à verdade, preferindo a religião. E hoje muitas pessoas são assim, elas preferem um cargo, elas preferem um título, elas preferem uma posição entre os homens do que dar ouvido à verdade. Tem pessoas que se orgulham de ministério terreno, humano, que o ministério verdadeiro é aquele que o Espírito Santo ministra na alma do homem, sem vínculo nenhum. Se a pessoa é servo do homem, ele não é servo de Deus. E está cheio de servos de homens por aí, se dizendo servos de Deus, mas são apenas servos de homens. Então ele compara a Jerusalém, que se desviou porque eles não queriam perder o cargo deles, não queriam perder a posição que eles tinham, e mataram Jesus. Aí fala do Egito também, a nação que se afastou totalmente de Deus, porque o Egito vem lá do filho de Noé, Cão. Deveria perseverar na doutrina de Noé, mas se afastou completamente, seguiu outro caminho. É uma nação na qual o pecado assediou os judeus para que eles deixassem de adorar o verdadeiro Deus para adorar um bezerro. E eles fizeram isso. Na saída do Egito, quando Moisés se afastou por alguns dias, já se desviaram, já foram fazer um bezerro de ouro para adorar. E quase que todos foram destruídos por causa desse pecado. Porque o pecado é assim, ele é enganador, ele é destrutivo. Então ele diz, é onde o seu Senhor também foi crucificado. Isso identifica a cidade de Jerusalém, porque Jesus foi crucificado em Jerusalém. Então Jerusalém seria a cidade apóstata. Mas aí tem vários tipos de Jerusalém, como Roma, como Meca, como tantas outras cidades que sediam religiões que acabam se colocando contra Deus. Então, olha só o que acontece. A igreja de Roma foi uma igreja muito abençoada, até que Constantino subiu ao trono. Quando se tornou imperador, Constantino perseguia ferozmente os cristãos, como todos os demais, mas a igreja prosperava, porque quanto mais perseguição havia, mais Deus abençoava. Mas então, um belo dia, Constantino resolve se converter ao cristianismo. Eu não consigo vencer esse povo, eu vou me tornar um deles. E ele fez um decreto para que todas as pessoas do seu reino se convertessem ao cristianismo e se batizassem. Só o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo. Então, se alguém vai para a igreja por causa do namorado, por causa da namorada, por causa de um amigo, se essa pessoa vai para a igreja para agradar o chefe, que ele é um evangélico, essa pessoa nunca nasceu de novo. A pessoa tem que nascer de novo. Então, olha só, o que nós podemos ver aqui? A cidade de Jerusalém. Tem um escritor chamado Eusébio que menciona que a cena da crucificação de Cristo foi encerrada na cidade por Constantino. Então seria provavelmente no momento do assassinato das testemunhas. A besta, ela pode considerar os esforços de Napoleão e da França, que lutaram por um pedacinho de terra na Palestina no tempo do Napoleão, do imperador Napoleão, né? Quando ele invadiu tantos reinos, ele também queria um pedaço de terra lá na Palestina, mas não foi permitido também. Era mais uma forma de apostasia, não foi permitido. Então, podemos observar que a cidade, ela é uma cidade espiritual, uma cidade espiritual. Para pensar em qual cidade seria capaz de matar as testemunhas de Deus, as duas testemunhas da grande tribulação. Onde seria a sede do anticristo? Porque é lá que eles serão assassinados. Seria nos Estados Unidos? Seria na Rússia? Seria na Alemanha? Seria em Roma? Onde seria? E aqui nós vemos no versículo 9: homens de vários povos e tribos e línguas e nações
verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Por que eles não vão permitir? Para que fiquem expostos, para as pessoas verem. Nós derrotamos essa doutrina de Jesus. Ele não existe, não é real, porque nós derrotamos ele. Eu acompanhei uma explanação do pastor Lamartine, e ele falava dessa profecia como uma coisa absurda no tempo de João, porque no tempo de João, se morresse alguém em algum lugar do mundo, só quem morava lá é que ia ver isso. Mas nesse tempo presente já é possível que o mundo inteiro veja as duas testemunhas mortas através do computador, através do celular. Você faz uma live ali e mostra, olha aqui os corpos das pessoas. O Lamartine falou isso, é por causa disso aí. Deus já sabia que ia ter internet no nosso tempo, que a internet ia divulgar todos esses dados. Como essa palavra aqui está indo longe, está alcançando pessoas em todo o mundo, também vai ser divulgado a morte dessas duas testemunhas. Vão ficar 3 dias e meio. Olha que é simbólico, né? Porque quando fala para Daniel um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, pode estar se referindo a justamente isso, são 3 dias e meio. E você percebe que durante 7 anos vai haver um acordo de paz entre Israel e o anticristo. Mas na metade desse tempo, Israel vai romper o acordo. Por quê? São 3 anos e meio, como esses 3 dias e meio. Lá no livro de Salmos fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Salmo 90 diz isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, trata-se de dia, de ano, metafórico, mas a questão é essa. Durante 3 dias e meio, eles ficarão expostos na praça da grande cidade. E aqui fala de tribos, né? Tribos eram como estados, estado de São Paulo, estado de Minas. A nação seria o Brasil e as tribos seriam os estados. Então Israel era a mesma coisa. Naquele tempo não tinha estado, falava-se em tribo, porque estado era a nação toda. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Olha, observe essa palavra aqui. Como que essas 2 testemunhas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Tem gente que é assim, fica alegre, né? Quando vê que a pessoa que está perturbando ela morre, some, sei lá, ai, graças a Deus. Que graças a Deus? E aqui nesse caso eles vão estar perturbando eles, atormentando eles, porque vocês precisam se converter, vocês estão servindo o diabo. Quer saber se isso é real? Vai falar para uma pessoa que vive em apostasia que ela está servindo o diabo, você vê a briga armada na hora. E aqui diz que quando essas testemunhas morrerem, quando toda a terra contemplar os seus corpos mortos, eles se alegrarão sobre eles, vão fazer festa, vão trocar presente uns para os outros, vão bater palma, vão bater nas costas uns dos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra, chamando eles para arrependimento. Olha como é difícil. Hoje nós vemos tanta proliferação de religiões pagãs no nosso meio. Experimenta falar uma palavrinha assim para ver o que acontece. É processo, é perseguição, você está sendo preconceituoso. As pessoas querem servir o diabo em paz. Eu fico admirado às vezes de pessoas muito, muito jovens falando que segue religiões pagãs. Assim, fala de boca cheia. Falo, meu Deus, será que essa pessoa ao menos teria noção do que ela está fazendo com a alma dela? Porque será que ela pensa que ela vai viver quanto tempo? O que será da vida dela? Mas eu sei disso, que essas pessoas não querem ser incomodadas, não querem ser perturbadas. Não fale da religião delas. Muitas vezes elas até falam de Deus como se fossem da mesma fé que nós somos. Deus te abençoe, vai com Deus. Mas de Deus elas não têm nada, porque vão lá para os seus terreiros fazer despacho, fazer tudo quanto é tipo de coisa que Deus reprova, que a palavra de Deus condena. Temos que orar por eles, porque nós não podemos fazer nada. Não há nada que nós possamos fazer, a não ser levar essa palavra. Orar ao Senhor e pedir unção para levar a palavra. O anticristo, ele vai criar uma religião única no mundo. E essas pessoas, elas vão estar
muito felizes, porque acabou quem atormentava elas. Se alegrarão sobre as mortes dos profetas. Além de falar a palavra de reprovação das suas práticas pagãs, essas duas testemunhas tinham o poder de fazer chover fogo sobre a terra, à vista das pessoas. E quando uma pessoa tentava atacar ela, muitos vão tentar atacar, é a religião do anticristo que está dominando, vão tentar atacar, e elas têm esse poder de se defender, porque elas não vão morrer enquanto não se cumprir a revelação do mistério de Deus. E essas pessoas, mais do que as outras, vão se alegrar quando vê o corpo delas estirado no chão. Queria nos matar, mas morreu. Tá vendo? Muita gente pensa assim, né? Muita gente não entende que às vezes Deus permite que aconteça uma coisa ruim na vida do seu servo, porque ele tem um propósito, e porque muitas vezes também ele já desistiu daquela pessoa. Enquanto ele está corrigindo, exortando, edificando, enquanto ele está punindo a pessoa, ele tem esperança de ganhar essa pessoa. Mas quando ele desiste, fala, esse não é mais para mim, ele desiste, a pessoa fica em paz até o momento da morte. No versículo 11 diz que depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então veja, depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vem de Deus e entra neles, eles ficam de pé, eles se levantam, estão ali mortos por 3 dias e meio, já deve estar cheirando mal, né? Porque Lázaro ficou 4 dias enterrado, e quando Jesus mandou tirar a pedra da porta da sepultura, Marta disse, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Devia estar cheirando mal, devia estar fedendo. Mas de repente o Espírito de vida de Deus entra neles, e todo aquele fedor some, e eles voltam à vida. É o Espírito de vida de Deus. Dá para perceber, dá para lembrar disso aí, daquela passagem de Ezequiel 37, que fala de um vale cheio de ossos secos. Naquela visão ali, Deus mostra como é grande o seu poder. O profeta Ezequiel chega ali, Deus fala, profetiza sobre esses ossos. E o profeta Ezequiel começa a profetizar, e vem a carne sobre os ossos, e vem os nervos sobre a carne, vem a pele, vai revestindo tudo, e de repente eles se levantam, um grande exército. E Deus ainda diz, não posso fazer com vocês, ó filhos de Israel, como fiz com esses ossos secos? Porque Ele é o Deus da vida. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, subi para cá, em algumas traduções. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Olha, nada que Deus faz é por acaso, é sem um propósito. Eles não estão subindo ao céu apenas para deixar a terra para trás ou para não lutar mais. É um sinal que Deus está mostrando que Deus está com essas pessoas aí. Então, a nuvem pode ser apenas a expressão genérica para que nós estamos familiarizados, como dizemos, as nuvens. Porque, como aconteceu com Jesus, quando ele ressuscitou, ele começa a subir, e a Bíblia diz que veio uma nuvem e ocultou Jesus aos olhos dos discípulos. Eles não viram para onde Jesus foi, sumiu no ar. E pode ser a mesma coisa que acontece aqui, da mesma forma eles são arrebatados para Deus. E seus inimigos as viram. Foi assim, exatamente desse jeito. Ou seja, eles estão vendo que eles mataram os servos de Deus, e que Deus está resgatando os seus servos. Porque todo aquele que é de Deus não ficará na condenação, na confusão. Pode condenar, mas Deus salva. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então você percebe que esse movimento que Deus faz aí, ele acaba ganhando almas. As pessoas que são sinceras, elas não resistem ao chamado de Deus. E uma visão como essa é uma visão aterradora. Ver eles ressuscitando, subindo para o céu, aí vem aquele grande terremoto, cai a 10ª parte da cidade, 1/10 da cidade cai, e naquele terremoto 7.000 homens morrem, 7.000 pessoas, eu creio, né? E os outros que ficam
eles ficam muito assustados e eles dão glória a Deus. Eles começam a reconhecer que é de Deus o poder, que Deus pode salvar e matar, fazer o que Ele quiser. Então, veja só, no sexto selo acontece um grande terremoto, quando o anjo vai tocar a trombeta, não é? Então, o que nós vemos aí? A 10ª parte da cidade caiu, a grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nota o número de pessoas que morreram, 7.000 homens morreram. Lembra que 7 é o número da perfeição? Lembra que há 7 igrejas na Ásia? Então veja só, as 7 igrejas que recebem as cartas, a revelação do Senhor, cada delas vive um estágio de espiritualidade que corresponde à vida espiritual da igreja na terra, desde a ressurreição do Senhor até o dia do arrebatamento da igreja. Eu creio que nós estamos na igreja de Laodiceia nesse momento, a igreja apóstata. Então veja só, os restantes que ficam, quando vê aquilo, ficam atemorizados, e eles dão glória ao Deus do céu, eles passam a reconhecer que o domínio e o poder é de Deus. E aí João revela que é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Eram 3 ais, 2 já se passaram. Aí no versículo 15 nós vamos encontrar a 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É um brado de vitória essa 7ª trombeta. Quando ela toca, é a última trombeta, faz a gente lembrar daquela revelação de Olav Roth, não sei quantos conhecem, mas se procurar no YouTube você vai achar. A última trombeta, ele confessa que ele estava na cidade de Bergen, na Noruega, e lá ele recebe uma revelação sobre o arrebatamento da igreja, que acontece justamente diante da última trombeta. Os julgamentos mundiais são completados em 6, mas pelo cumprimento de 7, os reinos do mundo se tornam os reinos de nosso Senhor. 6 é o número do mundo entregue ao julgamento, é o número de Satanás. Tanto é que o número da besta é 666, 3 vezes o número 6, repetido, 3 vezes. E o 6 é a metade do 12, o número da igreja, pois 3,5 é a metade de 7, o número divino para a plenitude, a completude, a totalidade. O que nós temos aqui? Os reinos. O que são os reinos? Hoje nós não temos reinos, Nós temos repúblicas, tem alguns reinos, o reino da Espanha, o reino da Inglaterra ainda é reino, mas países, a soberania das nações, que passam a ser de nosso Senhor, de Deus e de Cristo, seu Filho. Então começa agora a se voltar para Deus. Não é à toa que a terra tem sido bombardeada com tantas pragas para abalar o reino tenebroso do anticristo e trazer as pessoas de volta para Deus, porque hoje a igreja está na terra, o Espírito Santo está conosco, as pessoas ainda assim resistem. E muitas pessoas seguem doutrinas falsas, doutrinas de demônios. Nós vamos estar estudando as epístolas paulinas e falar sobre isso também. As doutrinas de demônios. Então, as pessoas, elas simplesmente procuram alguma coisa que não é do agrado de Deus. Agora, eu imagino, quando o anticristo tomar conta, com que facilidade eles irão se voltar para as coisas do inimigo. Muito mais rapidamente ainda, Então, aqui na profecia, diz assim no versículo 15: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, o seu reino será um reino eterno. Lá em Daniel, há uma passagem que o anjo diz para ele que esse rei que virá, o seu reino não terá fim, nunca passará, nunca será desfido. É o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Lembra que tinha 24 anciãos diante de Deus, eles tinham um trono, eles tinham coroa, e eles lançavam as coroas diante do altar de Deus, eles se prostravam sobre os seus rostos e adoravam a Deus. Eles representavam os 12 apóstolos e também
os 12 patriarcas das tribos de Israel. E agora é que eles estão num ato de adoração, se prostrando sobre seus rostos e adorando a Deus, diante da grande vitória de Deus sobre o reino do anticristo. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, isso tudo é devido ao quê? A resposta das nossas orações, porque nós oramos para que o reino de Deus cresça na terra. Nós pregamos para isso, nós estamos aqui ensinando justamente com o intuito de trazer as pessoas para Deus. É bom fortalecer a fé dos irmãos, mas nós queremos alcançar aqueles que não conhecem a Deus. Quantas pessoas estão perdidas nesse mundo sem fazer ideia do que esperam eles? E aí estamos nós, aqui falando do grande poder. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Olha, o que seria tomar o grande poder? Fala novamente da glorificação do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus desceu na terra como homem. Deixou o seu poder, a sua divindade no céu, nas mãos do Pai, e na forma de homem veio morrer em nosso lugar. Viveu como homem, totalmente controlado pelo poder do Espírito Santo. Morreu no nosso lugar, uma morte horrenda. E depois ele ressuscitou no terceiro dia, e durante mais ou menos 40 dias ele ficou ensinando os discípulos e preparando eles para eles ficarem sozinhos. Apareceu para eles saberem com toda certeza que ele havia ressuscitado, que ele ia para o céu e que ele voltaria. Porque às vezes nós precisamos ver milagres, mas nós precisamos ver sinais. E ele foi para a glória, e quando chegou na glória, ele reassumiu o seu poder. Ele voltou a ser aquele Deus glorioso que ele sempre foi com o Pai e com o Espírito Santo. Então, ele tomou o seu grande poder e ele reina. No tempo da tribulação, ele estará reinando sobre os reinos do mundo também. Estará reinando sobre os reinos do mundo. Então, tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Que palavra pesada e verdadeira, não é? Porque ele diz aqui, quando Jesus toma o poder para reinar, as nações se iram. E chegam a se irar tanto que matam, perseguem o povo de Deus. A fogueira da Inquisição matou muito cristão. O Coliseu Romano matou muito cristão. As outras religiões que surgiram mataram os cristãos, não aceitam que se fala em Jesus. O islamismo hoje é o sistema que mais persegue e mata cristão. E aqui diz, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Todos os mortos serão julgados por Deus. Quantas pessoas fazem a maldade e depois, para escapar da justiça, se matam? E aí você fala, escapou do castigo. Não escapou mesmo. Tem algo muito pior, muito mais aterrador esperando ele depois do julgamento de Deus. Já vai para um lugar de tormento, mas quando sair a sentença dele, ele vai ser muito mais atormentado do que os outros. E os mortos serão julgados. É chegado o tempo de dares o galardão, a recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Então, irmão, olha, não precisa se afligir, por mais que você esteja sofrendo, passando dificuldade, sendo perseguido, não se importe. Deus está vendo. Está tudo na palma da mão de Deus, está tudo no controle de Deus. Nenhuma lágrima será em vão, nenhuma angústia será em vão, porque você tem uma recompensa diante de Deus. Continua servindo o teu Deus, continua dando testemunho, continua fazendo a obra que Deus mandou você fazer, porque para Ele não é pequeno, não é grande, todos eles, grandes, pequenos, todos eles vão receber a recompensa que merecem. A salvação não é pelo merecimento, mas o galardão, sim, é pelo merecimento. E a Linda diz que é chegado o tempo de Deus destruir aqueles que estão destruindo a terra. Olha, nós estamos vendo agora acontecer isso, essa profecia. Há pessoas destruindo a terra. Primeiro,
essa monocultura da cana que acabou com a nossa região, porque quem é do meu tempo, da minha idade, sabe. Na minha juventude, quantos pomares de laranja, quantos cafezais, quanta plantação de milho, de algodão, de soja, de feijão, de arroz, que deu lugar à cana. E a cana vai ressecando a terra, corroendo tudo, acabando com as árvores, acabando com o verde, para chegar nesse clima que nós estamos, que você não sabe o que você faz. Você vai a pé, o sol te torra. Você vai de carro, se você deixa o vidro fechado, você assa. Se você abre o vidro, o ar quente te cozinha, tornando impossível a vida na terra. Mas as pessoas só querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero meu emprego, eu quero comprar carro, eu quero dinheiro. Estão destruindo a terra. Como se não bastasse isso, depois, diante dessa seca braba aí, ainda tem aqueles filhos do diabo que vão pôr fogo nos canaviais. Ontem, quando eu fui para Morro Agudo, chegando ali perto da ponte do Rio Pardo, tinha um monte de veículos ali, acho que da usina, apagando fogo, uma fumaceira danada, não enxergava nada. Isso era 6h30, quase 7 horas da noite. Eu fui para Morro Agudo, porque toda quinta-feira eu estou pregando lá em Morro Agudo, na igreja do pastor Lorival. E quando eu voltei, era quase 10 horas da noite, aquela fumaceira ainda. Eu com o vidro aberto, porque estava muito calor, encheu o carro de fumaça. Pessoas que estão destruindo a terra pelo prazer de destruir, inspirados pelo diabo, vão receber a recompensa da mão de Deus, o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Olha, o que nós podemos falar sobre isso aqui? A arca de Deus tinha uma grande importância para o povo de Israel, mas ela desapareceu com o tempo. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia. Depois, quando os persas invadiram Babilônia, levaram os cativos de Jerusalém para a Pérsia, que hoje é o Irã. E lá o rei Ciro é que fez eles voltar para Jerusalém. Não se me consta que eles trouxeram a arca, mas eles tinham um grande apreço pela arca. A arca que continha os testemunhos de Deus, a palavra de Deus. E com o tempo, a arca se perdeu. Perdeu-se essa arca. Mas ali ele vê um templo, o templo de Deus, ele vê no céu. Não é esse templo que Salomão fez, não é o templo que foi erguido no tempo de Neemias, não é o templo que vai ser erguido agora no tempo do Anticristo, que já estão pensando em começar a levantar, mas é um templo de Deus, construído pelas mãos do próprio Deus, no céu. Se abre no céu o templo e ele vê a arca da aliança lá no templo de Deus. Porque, embora os homens tenham perdido a arca da aliança, tenham desprezado a palavra de Deus, Deus preserva a sua aliança com o seu povo, ele sempre será fiel. E quando João tem essa visão, ele diz que houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então a natureza, ela se revolta quando ela vê a santidade de Deus no meio de tanto pecado, de tanta maldade nessa terra. Ela se revolta, começa a lançar relâmpagos, trovões, vozes, terremotos, e cai também uma grande saraiva. A saraiva é chuva de pedra, né? Pedra de gelo cai sobre a terra. Assim encerra essa visão de João, no capítulo 11, porque o santuário terrestre havia sido medido. Lembra que o anjo deu uma cana de medir para ele, para que ele medisse, né? Então aqui você encontra um tipo celestial, um símbolo desse templo no céu. O símbolo, na verdade, está na terra. Está na terra. E você vê que quando Deus mandou Moisés construir a arca, Deus mostra para ele uma visão do céu. Quando Deus manda Noé construir a arca também, onde salva a família dele, Deus mostra o modelo para ele. Olha, quero que você faça a arca assim, assim, assim. Então a arca, ela preserva a aliança de Deus. Ele nunca vai esquecer da aliança que ele tem com o seu povo. Não importa se você está vivendo no tempo da graça agora como nós estamos vivendo, se você vai viver no tempo da grande tribulação, quando vai ter que pagar com a sua vida, com o seu sangue, com a sua família pela salvação que você vai pretender ter naquele dia.
Deus continua fiel em todas as situações. Ele sempre será o nosso Salvador. Então, por que você não abre o seu coração agora? Por que você não entrega a sua vida para Jesus agora? Mas de verdade, não é só pertencer a uma igreja, não. É pertencer a Deus, é ter um relacionamento íntimo com Deus. Domingo passado eu estava ali numa edícula com meus filhos e meu filho Jorge estava tocando uma melodia. E eu procurei depois na internet para ver como era. E ela tocava mais ou menos assim, ó. Vamos ouvir um trecho, né? E é disso que eu estou falando. Não é religiosidade, não é formalidade, é relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. É isso aí, né? Então não é sobre religiosidade, é sobre intimidade, relacionamento. É disso que nós precisamos. Eu vou encerrando por aqui hoje. Eu queria dizer que hoje eu não estava muito bem da saúde, sentindo uma fadiga estranha no coração e pensando, Senhor, será que hoje é o dia que o Senhor vai me recolher no celeiro santo? Estou pronto para ir, mas eu quero ir só quando o Senhor quiser me levar. Não quero ir antes da hora. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim aqui. Já fiz 65 anos, envelheci aqui na terra. Sei que lá no céu vou ser jovem novamente para sempre, mas não tenho pressa não, Senhor. Faça aquilo que o Senhor achar melhor na minha vida, porque a minha vida não é minha vida é tua. Ontem também fui para Morro Agudo me sentindo mal e cheguei lá com muita dor de cabeça. Estava com dor de cabeça a tarde toda. Evitei tomar remédio porque às vezes o remédio para dor de cabeça descontrola meu organismo. E fui para lá e a hora que eu comecei a pregar ainda estava com dor de cabeça e de repente a dor de cabeça desapareceu. Eu vim embora, não senti mais nada. Que Jesus é assim, Ele dá toda a assistência que a gente precisa para fazer a obra dele, né? Só posso dar glória a Deus, agradecer por tudo. E vou ficando por aqui, encerrando minhas palavras, pedindo oração para o Brasil, irmãos. Orem pelo Brasil, orem pela nossa nação. Dobre o seu joelho, tira aí, né, meia hora, 10 minutos por dia. Pede a Deus para repreender essa potestade que está tentando destruir a nossa nação. Para Deus derrubar essa potestade que quer nos escravizar. Nós temos liberdade para seguir Jesus, para servir a Deus, mas nós estamos correndo o risco de perder tudo isso. Não vou falar nenhum assunto relacionado à política, só vou pedir oração. Ore pelo Brasil, para Deus entronizar Jesus como nosso rei aqui nessa nação. Ore pela salvação das almas, para Deus nos dar um poderoso avivamento, para acabar com todas essas heresias que nós vemos para a direita e para a esquerda, e para Ele realizar a obra dele na nossa vida, porque perto está o dia do arrebatamento. Um grande abraço, muito obrigado pela tua companhia e fique com Deus em nome de Jesus.